Oi, turma, do livro Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, no capítulo 13, Francisco vive e nos procura. Nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo, todo homem é um pedaço do continente, uma parte do principal. John Donne. Tem uma figurinha aqui. Pouco a pouco, a reputação de Francisco foi se modificando. Taxado inicialmente de louco, muitos começaram a ver nele um homem de fé ardente, benfeitor dos pobres e doentes, irmão dos sofredores do corpo e da alma. O que também despertava a admiração da maioria das pessoas era o fato de Francisco pertencer a uma família abastada e cada vez mais próspera, tendo renunciado à riqueza e ao luxo para viver em trajes rústicos ao lado dos miseráveis e leprosos, dizendo ter encontrado a grande felicidade de sua vida. Enquanto a maioria de ontem e de hoje procura a felicidade na exaltação do seu ego, Francisco a encontrou no exercício do amor fraterno. Enquanto vivia apenas para si mesmo, sentia-se incompleto. Quando foi ao encontro do próximo, preencheu a si mesmo. Quando se tornou ponte em vez de muro, permitiu acesso para que o amor retornasse centuplicado. Quando provou do amargo, conheceu o que era doce. Hermann Hesse, Prêmio Nobel de Literatura, entendeu muito bem de onde vinha a satisfação de Francisco ao dizer que ele manteve-se fiel aos mais miseráveis e, como nenhuma doação ou ação bondosa se perde nem fica sem recompensa e eco, os rejeitados premiaram com tanta gratidão seu coração ainda inseguro e muitas vezes desesperançado, que ele se sentiu reconfortado e encontrou verdadeiro consolo junto a eles, enquanto seus amigos e até seu pai o chamavam de louco. Quase todo ser humano carrega uma dificuldade de se olhar, de se perceber e reconhecer o seu valor. Comumente, é o olhar do outro que nos mostra quem somos, como um espelho que nos reflete a própria imagem. Francisco se viu amado nos olhos da mãe, nos olhos do pai, sua imagem ficou embaçada. Nos olhos dos amigos de balada, sua imagem ficou pequena. É provável que aí tenha começado o vazio existencial de Francisco. Ele era como uma fonte seca, nunca houvera jorrado amor ao próximo. Embora não fosse má pessoa, a circunferência de seu campo afetivo era pequena, limitando-se a amizades superficiais e circunscritas às festas extravagantes que proporcionava. E foi assim que Deus o conduziu à experiência com outros amigos, os sofredores, com os quais Francisco foi levado a fazer a sua fonte jorrar amor, compaixão, empatia, caridade. Os que do mundo nada lhe poderiam oferecer, deram-lhe todo o amor que o mundo talvez nunca lhe tenha dado. Provavelmente dessa experiência que surgiu o ensino franciscano, de que é preciso dar para receber, amar para ser amado, porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Mais de 800 anos depois de sua morte, Francisco mostra-se um dos santos mais populares. Sua ordem religiosa é a que tem o maior número de seguidores em todo o mundo. O atual Papa escolheu o nome Francisco para inspirar o seu pontificado. Considerado o último depois do primeiro, Jesus, venerado por cristãos e não cristãos, admirado pela juventude, santo protetor dos animais e da ecologia, tornou-se depois de Jesus o mais forte símbolo da amizade de Deus com os homens. Tudo isso é prova de que Francisco vive e nos procura. Ele quer ser nosso irmão também. Deseja curar as nossas feridas, deseja curar nossas feridas por meio da cura que o nosso amor for capaz de provocar nas feridas alheias. Seguir Francisco não é esperar ser ajudado para, quem sabe, depois ajudarmos. Não é apenas recitar ou cantar emocionado a sua oração e depois continuar com o coração fechado. É por isso que esse livro chegou às suas mãos e é pelo mesmo motivo que eu escrevi. Que medo! Entenderam? Gente, pois é, Francisco vive e procura por nós, ou seja, ele quer que nós façamos as coisas que ele fez. Talvez não no mesmo grau, porque a gente não tem superioridade espiritual para isso ainda, mas ele quer que a gente vá procurar quem precisa de nós, ele quer que a gente vá procurar sentido para a nossa vida.
Ele quer dar sentido à nossa vida. E só tem, né, sentido aquele que encontra o verdadeiro amor, que é o amor fraterno, o amor onde a gente enxerga o próximo como nosso verdadeiro irmão. Não interessa se ele é aquele irmão que a gente gosta ou se é aquele irmão que a gente tem antipatia, mas é irmão. São pessoas que estão na calçada da nossa casa, do lado da nossa casa, pegando ônibus conosco, que estão no nosso trabalho, que estão dentro de casa, nossa família, seja aquela mais próxima ou os agregados. Aquelas pessoas mais difíceis, elas são nossos irmãos, não interessa onde elas estão. As mais fáceis, elas são aquelas que nos ajudam na jornada, são aquelas que nos dão apoio, são aquelas que nos dão proteção, carinho, que dão aquela palavra que está faltando naquele momento difícil. Então, nós temos pessoas em volta, todas elas pedindo por nós também. Não é só nós que temos que tirar dessas pessoas, nós temos que dar. E é onde Francisco de Assis diz, né? É dando que se recebe. A partir do momento que você cativa uma pessoa, você é responsável por ter cativado essa pessoa. Saint-Exupéry falava isso do Pequeno Príncipe, lembram? Nós somos cativadores e é um perigo ser cativador, porque a partir do momento que alguém é cativado por nós, nós temos responsabilidade sobre a vida dessa pessoa, né? E ele diz que a gente cativa pelo essencial que a gente não vê, né? Que está no coração, ou seja, é amor. Então, algumas obras literárias, elas até completam muito o que Francisco dizia, né? A oração do Francisco, ela emociona, ela mexe com a gente, ela traz para a gente paz, ela traz para a gente incentivo, motivação. Quando você escuta aquela música, né, a letra virou uma música, quando você escuta a música pelo Padre Marcelo, como eu já escutei, aquela música, ela entra, muitas pessoas já gravaram ela, mas no entanto o Padre Marcelo que eu mais gosto, né? E quando eu ouço, eu choro, eu conheço e é como se eu não conhecesse, é como se a letra fosse toda nova para mim. É emocionante. Francisco toca na gente, não é à toa, é porque ele quer que a gente também faça. Então, olha o tamanho da responsabilidade, gente, né? Semana passada, quando eu tive que tomar algumas atitudes, eu falei, se eu não tivesse lendo esse livro aqui, eu teria feito um monte de besteira. Foi um freio e tanto para mim, né? E me ajudou muito a tomar atitude e ficar calma, tranquila, aguardar na paz. Então, não é você resolver e falar assim, eu vou fazer porque é o ensinamento, estão mandando fazer, eu tenho que fazer. Aqui não está mandando nada, mas ele dá as dicas, ele mostra. E aí a escolha é sua, se você quer fazer ou não. E se você faz e se sentir bem, a escolha foi ótima. E eu tive ótimas escolhas diante de situações bem turbulentas semana passada. E eu posso garantir que foi a leitura que me ajudou bastante. Então, à medida que ela me ajuda, que ela está dando, ela também quer receber. É o toma lá da cá, não tem como não ser. Né? O plantar é o colher, com certeza. Mas é no bem, na proposta do bem. Né? Não toma lá da cá como corrupção, compra e venda de pessoas, de alma de pessoas, não. Mas é um toma lá da cá do bem, vamos dizer assim. Né? Você faz, você recebe. Você dá, você vai receber. Então, ele está esperando por nós. Né? A história de Francisco, ela não pode ficar em vão guardada numa gaveta através de um livro tão bom quanto esse. Ontem eu entrei na página do De Luca e eu elogiei muito ele pelas obras que ele faz, porque ele tem uma linguagem muito simples. O De Luca, ele consegue entrar na nossa mente com os textos dele, né? É fácil o entendimento. Qualquer um pode ler a obra do De Luca, desde uma pessoa bem mais ignorante, mais simples, até o letrado, que é uma leitura que pode abranger para todos. Qualquer um pode ler, né? Não precisa ter muito estudo, não exige muito. E ontem eu fiz alguns elogios referente a isso para ele na página do Face dele, porque a história de Francisco, eu acho que ela deve ter assim um monte de emaranhado que ele, o De Luca, ele deve ter desenrolado esse emaranhado para trazer para a gente mais mastigadinho. Então, quer dizer, Francisco
é a obra. Francisco é quem nós devemos seguir. Porém, a gente só consegue através de uma leitura, de um entendimento. E quem é que ajuda a gente chegar nessa história de Francisco, no que ele passou, no seu ensinamento? O De Luca, através da sua literatura, que é simples. Então, nós temos de quando em quando pessoas que nos ajudam a subir degraus, né? Eu não posso colocar só o espírito puro, né, purificado, como Jesus, Francisco de Assis, como pessoas, né, que vieram para transformar. Não, pessoas mais para baixo, que está aqui no nosso nível, né, também fazem coisas maravilhosas, seguindo Francisco. O que o De Luca fez ao realizar a obra, essa e tantas outras que ele tem, é seguir Francisco, é fazer o bem a outras pessoas. Através da obra do De Luca, vem uma Patrícia, vem um José, uma Maria, que vai lá para o YouTube, faz leitura, comenta. Outro dia eu estava assistindo uma palestra espírita e a moça estava falando sobre o livro... Ai, eu fiz a leitura no canal. Tá vendo como é que eu sou ruim? Ai, esqueci o nome do livro. É do De Luca. Alguém tocou em mim, né? O De Luca fez esse livro falando sobre Jesus e tal, e são os passos dele para a gente seguir também. O livro inteirinho cita algumas passagens de Cristo segundo o Evangelho. E a mulher, a palestrante no centro, desculpa, gente, acordei cedo hoje e eu tomei remédio, aí dá sono. Bom, enfim, isso não era para ter acontecido, eu tô tentando segurar a boca e não consegui, perdão. Aí, essa palestrante, ela estava falando, alguém me tocou, né, do De Luca, e ela fazendo um monte de elogios sobre a obra, e ela falando o que ela já tinha aprendido, o que ela já estava seguindo, e eu vi uma Patrícia ali, né, toda deslumbrada com a obra do De Luca. Isso daí eu também comentei com ele. Ele demora para ler as mensagens no Face, porque são centenas, né, e centenas de pessoas lá. Mas ele responde, demora um pouquinho, mas ele responde. E eu acredito que seja muito importante para todos um elogio, uma palavra dizendo, olha, tá valendo a pena. Aqui no canal eu tenho, o Gilberto tem feito vários comentários sobre as mensagens, as leituras. Eu não conheço pessoalmente, não sei de onde que essa pessoa é, mas assim, eu fico feliz quando entra alguém lá e comenta com seriedade, né? Às vezes, esse vídeo vai também para o Quai, eu tô tentando levar um pouquinho de luz lá, né? E às vezes tem gente lá que estão lá para passar o tempo, sei lá. Aí faz uns comentários que não tem nada a ver, eu ignoro, já pensei em sair de lá, falei assim, não tá valendo a pena. Mas aí você vê que tem um ou outro que fala, poxa, tá legal esse vídeo, me ajudou. Então você acaba ficando, né? Mas é interessante como a gente faz coisas pequenininhas, porque nós estamos num degrau ainda bem abaixo, né, de Francisco, de Jesus. Mas interessante é que, né, conforme a gente vai crescendo, a gente vai fazendo um pouco mais, né, que nem o De Luca, eu tô citando ele, que ele já cresceu um pouco. Então, ele consegue fazer livros que cheguem mais pessoas. Eu não consigo fazer livro. Então, a Patrícia e outros que estão no mesmo patamar que a Patrícia faz a leitura de alguém que escreveu o livro. E essa pessoa só escreveu o livro porque teve alguém que exemplificou que tem uma história para ser contada, como Francisco de Assis. Então, ali mostra bem claramente esse exemplo, né, que nós temos degraus e que nós estamos de pouco a pouco subindo. A tendência é essa, ou a gente para onde está. Mas voltar a cair, sair rolando no degrau não dá mais. Tudo aquilo que você aprendeu, você não joga fora. Quem faz faculdade não vai esquecer nunca mais na vida fazer as 4 operações, porque já passou por ela e chegou na faculdade fazendo equação. Então, a conta, né, de equação é muito mais difícil. E para fazer equação, ela teve que aprender as 4 operações. Então, esse sistema, você não esquece mais, né? É interessante isso, como o aprendizado, ele é cumulativo mesmo. O nosso espírito, ele consegue guardar muita informação. A Patrícia já é mais lenta, né? Eu já esqueço muita coisa aí, de vez em quando aparece
Algo que dá aquele feedback, assim, eu falo, já li isso em algum lugar, eu já fiz isso de alguma forma, eu já vi alguém fazer. Sabe, quando, né, não sei dizer nome de autor, não sei dizer que livro, eu esqueço tudo. Mas o conhecimento, aquilo que eu preciso praticar, ele acaba ficando. Aquilo que faz sentido para mim. E quando eu dava aula, eu fazia isso. O sentido primeiro, né? A criança tinha que ter o sentido de aprender. Não adiantava nada eu falar um monte de coisa para ela, ensinar um monte de coisa se não fizesse sentido para aquela criança. Então eu buscava o sentido, eu queria saber a história de cada aluno, primeiro para depois da aula. Bom, é isso. Francisco vive e ele nos procura. Ou seja, vamos fazer um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo com ele? Ele só quer isso. Ele não quer muita coisa, não. Vamos dar para a gente receber também?